sobre o Natal. Mais uma mensagem sobre o Natal. Lucas capítulo 2. Agora é Lucas. Lucas capítulo 2, né, na primeira parte eu fiquei falando Lucas, né? Lucas e era João. Apenas o versículo 7. Lucas capítulo 2, apenas o versículo 7. O irmão Cris vai estar colocando ali as imagens, né? Eu tenho aqui o esboço, mas fiz algumas imagens para estar passando. Lucas 2, versículo 7. A Bíblia nos diz o seguinte: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Oremos. Pai, fala ao nosso coração nessa noite, não só ao nosso, mas também àqueles que acompanham a transmissão pelo Facebook e também no YouTube. Abençoe, Pai, cada um nessa noite. Toca, seu Santo Espírito tenha liberdade, principalmente com a minha pessoa que estará transmitindo, mas também tenha liberdade em cada coração que estará recebendo essa mensagem. Em nome de Cristo, oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Lucas 2, versículo 7. O tema da mensagem é um lugar para Cristo. Um lugar para Cristo. Nos dias em que Maria estava prestes a dar à luz, sai então um decreto de alistamento, de que todos que eram nascidos em Belém deveriam então ir até Belém para poder então registrar-se, se alistar. José e Maria então, eles eram de lá e eles precisaram viajar, talvez de jumentinho, até Belém. Não tinha um Ford Ka, como eu tenho, né? Mas tinha um Ford jumento. Estou brincando. Forte, é verdade, forte jumento. Mas quando eles chegam na cidade, irmãos, lembra? Todos que eram então daquela cidade, pelo menos eram, a palavra não está vindo, palavra, né, nascidos, né? Natural, é isso, né? Natural de Belém, então deveriam ir lá. Agora imagina o número de pessoas que existiam, que estavam morando em outras cidades e tiveram que ir até Belém para poder registrar-se. Então a cidade estava cheia, estava lotada. E quando eles chegam então lá, eles vão num lugar, provavelmente, né, a gente está aqui imaginando, eles vão num lugar, está lotado. Talvez vá em outro, está lotado. E se eu me lembro bem, uma vez estudando sobre isso, eu vi um comentário, alguém dizer, talvez, não lembro, de que os próprios moradores faziam das suas casas estalagens. Não eram hotéis próprios, como se tem hoje. Mas muitas vezes, né, devido à grande demanda, os próprios moradores, muitos então faziam da casa deles estalagens para receber essas pessoas. Lembrando, irmãos, outro detalhe aqui que eu estou lembrando também, passar para os irmãos, que o povo judeu, eles eram extremamente receptivo. Isso fazia parte
do costume deles. Eles eram extremamente hospedeiros, eles gostavam de hospedar as pessoas. É até estranho, né, dizendo essas palavras, que chega então José e Maria, e a Bíblia diz aqui que Jesus nasceu, foi colocado numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem, ou seja, no lugar onde recebiam as pessoas. Estava cheio. Provavelmente José e Maria, né, gastaram um bom tempo procurando, até que talvez, né, eu estou aqui imaginando, irmãos, ok? Até que talvez aí eles apelaram, né, talvez num lugar, falou, olha, mas a minha esposa está grávida, a gente precisa passar a noite em algum lugar, a gente não pode passar a noite aqui no relento. E aí talvez nesse lugar, o homem lá, o chefe da casa, olhou e viu Maria, talvez teve aí um pouco de sentimento, né, de dó, talvez, e falou, o único lugar que tem é lá junto com os animais. É lá onde ficam os animais. O único lugar que tem. Se vocês quiserem, que realmente está cheio. Aqui em casa não tem mais lugar. Irmãos, não havia lugar em nenhuma casa, em nenhuma estalagem para o Filho de Deus nascer. Imagina aí se você vive naquela época, imagine se você vê aí esse casal passando em frente à sua casa, imagina se você, opa, vem cá, a gente arruma um lugarzinho, tá cheio aqui, mas a gente dá um jeito, é igual coração de mãe, né, como alguns dizem, né, e aí o Filho de Deus nasce na sua casa, imagina, não havia lugar para ele nascer. O próprio Filho de Deus, o Criador, conforme dizem outros textos, o Criador de tudo que existe, não havia lugar em nenhuma casa para ele nascer. A minha pergunta, irmãos, será que nos dias de hoje, depois de 2021 anos, será que nos dias de hoje as coisas são diferentes? Será que nos dias de hoje, depois de 2021 anos, nós já sabemos que Jesus nasceu, nós já sabemos a vida que Jesus teve, nós já sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós já sabemos e temos plena certeza e provas de que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Será que depois de tudo isso, será que as coisas são diferentes? Ou será que a história se repete? Ou será que ainda não há lugar para o Filho de Deus? Nós vamos mostrar que mesmo hoje, irmãos, a história se repete. A história se repete. Por quê, pastor? Porque ainda, em primeiro lugar, ainda as casas ainda estão cheias. Depois de 2021 anos, quando Jesus estava para nascer, as casas estavam cheias, e hoje não é diferente, as casas ainda estão cheias, de forma que Jesus não tem lugar. As casas estão cheias de pessoas. Cheias de pessoas, eu digo aí em pleno Natal. Muitas casas estão cheias de pessoas. As casas estão cheias de comidas. As casas estão cheias de presentes. Estão cheias de tradições, rituais. O que sobra, muitas vezes, quando sobra, né? É um cantinho. E talvez nesse cantinho tenha ali um presépio, né? Pequenininho, ridículo.
É só para levar o nascimento de Cristo. Tá? Fica aí no cantinho. Tem um lugarzinho aqui para você. Não mudou muito? Não mudou muito, porque naquela época, aqui não tem lugar. Bate em outro, aqui também não tem lugar. Aí chega no, aqui não tem, mas tem um cantinho ali, se vocês quiserem. Em Mateus capítulo 10, versículo 37 ao 38, Mateus 10, 37 e 38 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Irmãos, esse texto mostra tanto quando nós colocamos pessoas na frente de Jesus, quanto também, irmãos, quando nós não pagamos o preço por colocar Jesus dentro da casa. Porque tomar a cruz é o quê? É sofrer. É pagar o preço. É sofrer da mesma forma que Jesus sofreu por nós. Eu não sei como que está, talvez, a sua casa ou os locais que você passa o Natal, mas de repente se você dizer, vamos ler um texto aqui da Bíblia sobre o Natal, né? Você vai passar vergonha talvez, né? Não sei, só estou imaginando. Mas em muitas casas tem pessoas, tem comidas. Essas pessoas muitas vezes são famílias, né, que estão reunidas, e não nada contra isso. A mensagem não é contra reunião de famílias, mas tem comidas variadas, né? Eu nem coloquei aqui, muitas têm bebidas também, né? Nem coloquei isso aqui. Tem os presentes, muita tradição. Tradição é aquele negócio assim, né? Se não ser daquele jeito, não é Natal. Não é assim que funciona? Isso é tradição. Se não ser assim, se não fazer assim, se não cortar assim, se não tiver isso específico, se não tiver aí, não é Natal. E muitas vezes, tudo isso que eu estou falando não tem nada a ver com Cristo, né? Não tem assim, se não tiver Jesus não é Natal. Não, isso não tem, mas outras coisas tem. Se não tiver árvore não é Natal. Se não tiver presente não é Natal. Se não tiver uma ceia assim, dessa forma, não é Natal. As casas estão cheias. E Jesus não tem lugar. Não tem um lugarzinho. E muitas vezes, quando sobra, é um presepinho ali, só para dizer que tem. Sabe outra coisa triste, irmãos? Talvez até aqui você pode pensar em famílias que se diz evangélicas, né? Mas outra coisa muito triste é que em muitas casas Jesus realmente não tem vez. Não tem nenhum lugar. Não é bem-vindo mesmo, entendeu? Não é bem-vindo. Falar de Jesus aqui nessa casa não é bem-vindo. Não é verdade? A história se repete. Não há lugar para Jesus nas casas. Mas, em segundo lugar, a história se repete também porque as vidas das pessoas estão cheias. Não é só as casas que estão cheias, mas as próprias pessoas, as suas vidas estão cheias. Mas, pastor, cheias de quê? Estão cheias de si mesmas. As pessoas, cada ano que passa, elas são mais egocêntricas, mais orgulhosas, mais cheias de si. Estão cheias de ídolos. As vidas das pessoas, as pessoas têm todo tipo de ídolo. Está parecendo aquela, não lembro agora qual cidade, né? Que Paulo passou, não sei se era Atenas, né? Paulo passou e aí ele foi observando, né? Nossa,
uma imagem aqui de escultura, um Deus, aqui outra imagem de escultura, outro Deus, e ele ia caminhando e ia vendo, né? Deus tal, Deus fulano, Deus ciclano, Deus, e aí ele chegou num lugar, estava lá, Deus desconhecido. Até o Deus desconhecido tinha ali. Eu sei que tem uma história por trás disso, mas o foco aqui é, aquela cidade tinha muitos ídolos, mas não tinha o Deus verdadeiro. Em muitas casas há muitos ídolos, em muitas vidas as pessoas têm muitos ídolos. Muitas vezes são esses artistas, cantores, jogadores de futebol e outros bem conhecidos no mundo. São ídolos que têm entrado no coração das pessoas de forma que ficam cheias, o coração não cabe nem Jesus ali. E passou pela minha mente, né? Jesus, ele é também assim, né? O coração tem que ser só dele. Então ele não vai estar cheio, seu coração está cheio de ídolos. Ele não vai ali entrar e pedir licença, opa, dá um cantinho aí. Não, simplesmente ele não entra. Não tem lugar para ele. As vidas das pessoas estão cheias de afazeres. É um corre-corre terrível. E até mesmo nós, muitas vezes pastores, até que estamos basicamente incumbidos da obra do Senhor, até nós também entramos nessa, de um corre-corre terrível. De forma que muitas vezes sai da nossa boca, ou pelo menos a gente pensa, eu não tenho tempo para fazer isso. Conforme o tempo passa, mais as pessoas trabalham, mais as pessoas correm atrás dos bens materiais, mais as pessoas fazem, como é que eu posso dizer, compromissos, né? De forma que está cheio. Eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar. Está cheio, não há lugar para Jesus. As vidas também estão cheias de religiosidade, irmãos. Religiosidade. Eu não sei se eu posso definir para ficar um pouco mais claro sobre isso. Religiosidade é basicamente você fazer tudo com respeito a uma religião ou algo sobre Deus, mas sem Deus no meio. No caso aí a pessoa talvez faz várias coisas, ou tem vários pensamentos, ou até mesmo tradição muitas vezes entra aqui, até sobre Jesus, mas Jesus não está no meio. Aquilo não tem nada a ver com Jesus, religiosidade. E muitas vezes os cristãos, os salvos, muitas vezes fazem isso também. São muito religiosos. Mas, na maioria dessa religiosidade, na maioria das vezes, Deus não está ali. Jesus não está ali. E outras seitas, né, outras religiões, piorou. Há muita tradição. Como eu disse sobre o Natal, né? Há muita tradição. Se não for assim, não é de Deus. Se não for assim, não está certo. E muitas vezes, essa religiosidade não tem nada a ver com Jesus. Jesus não tem um lugar ali. Não há lugar para ele. O que sobra muitas vezes é um pequeno espaço para Jesus no coração da pessoa, na vida da pessoa. Mas como eu já disse, aí para Jesus não serve. Porque se ele não for comandar a sua vida por inteiro, se você não entregar a sua vida a ele por inteiro, ele não tem como fazer nada por você. Olha o que diz a Bíblia em Mateus 12, versículo 30. Mateus 12, versículo 30, diz o seguinte: quem não é comigo é contra mim. Quem está falando essas palavras? Jesus. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23, basicamente fala as mesmas palavras. Lucas 11, versículo 23. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 10, versículo 33,
Mateus 10, 33 diz: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Lucas 12, 9 também diz: mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Percebe como Jesus é? E ele merece. Ele é o único Criador dos céus e da terra. Ele é o único que morreu e pagou pela sua vida. Ele é o único que tem direito sobre a sua vida. Ele é o único que tem direito de estar na sua vida, de estar no seu coração. O Neymar não tem esse direito. Nenhum outro artista de televisão não tem esse direito. Nem mesmo um dos apóstolos de Cristo não tem esse direito. Maria também não tem esse direito, embora foi uma mulher usada para trazer Jesus a este mundo. Eu poderia citar vários nomes, ninguém tem esse direito. Ninguém derramou o sangue deles por você, mas Jesus derramou. Jesus comprou, Jesus pagou pela sua alma e ele tem direito. Então ele não vai dividir a sua vida com ninguém. A história se repete. Da mesma forma, naquela época que as casas estavam cheias e Jesus não teve lugar para nascer, teve que nascer num lugar de animais. Como é que chama isso mesmo? Fugiu a estábulo, estalagem é para as pessoas. Teve que nascer num lugar de animais, um estábulo. Hoje a história se repete porque as casas ainda estão cheias de tantas coisas e Jesus não tem espaço ali, Jesus não tem vez. As vidas das pessoas também estão cheias de si mesmas, de ídolos, afazeres, religião, de forma que Jesus também não tem vez na vida delas. Mas, irmãos, a história se repete também porque existem pessoas que deixam tudo para ver Jesus. Graças a Deus a história se repete não só nas partes negativas, de forma que existem muitas pessoas que não têm lugar, não têm espaço na sua casa, não têm espaço na sua vida para Jesus, mas tem pessoas hoje que deixam tudo, deixam pessoas, não foi isso que Jesus disse? Quem ama filho ou pai, ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Deixam pessoas, deixam a si mesmo, né? Deixa a sua própria vida, o seu próprio ego, religião, todas essas coisas que eu já falei para Jesus. No caso, naquela época, quem foram as pessoas que deixaram tudo para ver Jesus? Basicamente, dois grupos de pessoas, né? Dois grupos de pessoas. Primeiramente, os pastores. Os pastores deixaram o seu trabalho, estavam cuidando do rebanho, quando chega então ali os anjos e anuncia para aqueles simples pastores. Interessante, né? Na cidade de Belém, alguma casa poderia ter recebido Jesus. Mas os anjos vão lá no campo, aqueles simples pastores que não tinha nada a ver com a cidade, pelo menos no momento, e anuncia a eles que havia nascido Jesus Cristo. Lucas 2, versículo 15 e 16, quando eles recebem então a notícia, do nascimento de Jesus, olha o que acontece aí, Lucas 2, versículo 15 ao 16. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Naquele lugar, aí já tem um pouco de, como é que fala? Tem tudo a ver, né? Os pastores cuidavam das ovelhas,
E eles foram no lugar onde estava ali o lugar de animais, né? No estábulo, né? Já estava acostumado, vamos dizer assim, né? Estou brincando um pouquinho, mas eles deixaram, irmãos, o seu trabalho, eles deixaram as suas ovelhas. Provavelmente, né? Eles eram responsáveis, provavelmente deixou um lugar seguro, alguém cuidando, mas eles deixaram. Irmão, se alguém quiser chamar polícia aí para esse cidadão, aí pode chamar, ok? Porque a gente tem direito aqui, né? Ficar andando com a moto aí, fazendo algazarra na frente da igreja, ok? Fique à vontade. Quem tiver celular pode chamar e falar: está acontecendo isso e isso aqui. Não precisa se identificar, ok? Não precisa se identificar. Segundo lugar, irmãos, os pastores deixaram todo o seu trabalho, deixaram tudo para ver o Rei dos Judeus, para ver o Senhor Jesus Cristo. Os magos é interessante, né? Eu ia até pesquisar aqui talvez a distância que eles percorreram, mas eles vieram do Oriente, eles vieram de um lugar muito longe. Eles também receberam, né, de Deus, né, algo um pouco diferente, mas eles também ficaram sabendo que Jesus havia nascido, né, o Rei dos Judeus, um grande rei, né, havia nascido. E o que estava mostrando para eles era a estrela, né? Aqui tem várias coisas que a gente poderia citar, mas o que eu quero realmente pegar para os irmãos é que eles eram de longe, eles tinham seus reinos, eram reis e magos, né? Estudavam aí as estrelas, e eles deixaram tudo, viajaram uma boa distância para tentar achar. E olha que a única coisa que eles tinham era a estrela, né? Que guiava eles. E eles chegam até Belém e eles não sabem mais aonde que é. Eles procuram saber, começam a perguntar, né? Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, a Bíblia nos diz: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. É tão interessante aqui, irmãos, lembra? As próprias pessoas de Belém, da cidade de Belém, as casas, não havia lugar para eles, para Jesus. Não havia lugar para Jesus. Esses magos, está longe. Eles veem a estrela e falam: nasceu um grande rei. Vamos lá, vamos vê-lo. Eles poderiam ter pensado: muito longe, não vai demorar muito, deixa. E tanto é que nós cremos que quando os magos chegaram, eu não sei quando eles saíram, né? Não pesquisei isso, mas quando eles chegaram, provavelmente Jesus já estava aí com 1 ano e alguns meses, talvez. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque eles vão até o rei Herodes, eles perguntam, o rei Herodes já fica meio com a pulga atrás da orelha: espera aí, outro rei? Nasceu um rei? Não, o rei aqui sou eu. E aí ele fala: vocês vai ver onde é que é, e depois fala para mim que eu também quero adorá-lo. Sei. Já tinha outras intenções, né? Aí eles vão, e aí Deus revela para eles: olha, não volte pelo mesmo caminho. Aí eles não voltam ao rei e voltam para a sua terra por outro caminho. E aí Herodes fica: mas eles não voltaram, eles não avisou. Ele manda matar todas as crianças de quantos anos? 2 anos para baixo. Nós compramos um presépio, né? Deu maior dificuldade de achar um presépio aí que não tinha os magos, né? Não, que tinha ou que não tinha, né? Os pastores, que não tinham os pastores, né? Tinha os magos, mas não tinha os pastores, né? O que a história é o contrário. Quem estava no nascimento de Cristo foram os pastores, estava perto ali, chegou. Os magos demoraram,
Eles não estavam ali no momento. Quando eles chegaram, Jesus já estava aí com 1 ano e pouquinho, né? Alguns meses. Irmãos, a história se repete. Hoje ainda existe pessoas cheias, ainda existe casas cheias, mas graças a Deus existe pessoas que deixam tudo. Deixa o seu egoísmo, deixa o seu orgulho, deixa as suas crenças vãs e pagãs para colocar toda a sua confiança em Jesus Cristo. Eles tiram tudo dos seus corações para que Jesus possa entrar. Concluindo, em muitas casas nesse Natal, infelizmente não vai haver lugar para Jesus. Como eu já disse, né? Vão estar cheios de pessoas, cheios de comida, cheios de bebida. Talvez vai ter um presepinho ali no cantinho, né? O cantinho de Jesus. Mas não vai ter muito lugar para Jesus ali. Muitas vidas desse Natal também vão continuar sem dar lugar ao Senhor e Salvador, que veio para morrer pelos seus pecados. É o único Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens. E muitas vidas ainda nesse Natal ainda vão continuar perdidas, ainda vão continuar sem Cristo morando nos seus corações, sem Cristo sendo o Senhor de suas vidas, porque não há lugar para Jesus nas suas vidas. Mas também eu tenho certeza, irmãos, que muitos vão abrir a porta de sua casa, vão abrir a porta, vão abrir a janela, vão abrir tudo para Jesus ali, vão abrir os seus próprios corações para deixar Jesus entrar e fazer morada. Em Apocalipse 3:20, a Bíblia nos diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, né? E ele comigo. Natal é um tempo, pelo menos mundialmente conhecido como um tempo de festa, né? Um tempo de cear, ceia, né? De Natal. Pelo menos o que é o costume, né, da maioria. Jesus falou que, ó, estou batendo. Se você deixar eu entrar, eu vou entrar e vou cear com você. Amém? Eu sei que eu tirei um pouco aqui o texto do contexto, né? Mas é apenas para ilustrar que Jesus quer ter um bom tempo com você. Ele quer ser o seu Salvador. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o seu guia, o seu protetor, o seu conselheiro e tudo mais que ele possa ser. Porque ele já pagou com seu próprio sangue pela sua vida. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.